Seu corpo dói. Cada passo e respiração são uma batalha. Um pequeno tropeço já poderia pulverizar seus ossos. Bem-vindo ao seu novo lar, um mundo feito para te quebrar. E só vai piorar. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explorar como seria realmente a vida na Super-Terra. O nome engana. Super-Terra refere-se apenas ao tamanho do planeta, não à semelhança com a Terra. Esses mundos têm mais massa que a Terra, mas são mais leves que Netuno ou Urano. A maioria tem entre o dobro e 10 vezes a massa da Terra. Isso implica gravidade mais intensa, atmosferas densas e ambientes alienígenas, distintos de tudo no nosso sistema solar. Como não há um por perto para visitar, continuam misteriosos. Superterras podem ser rochosas com oceanos, congeladas ou cobertas por gás denso, tendo de 3 a 10 vezes a massa da Terra. As regras da formação de planetas ficam estranhas. Ninguém sabe exatamente onde termina um planeta rochoso e começa um mini Netuno. Astrônomos descobriram milhares de exoplanetas em 3 décadas, e as superterras são um dos tipos mais comuns. Mas se estão em todo lugar, como seria viver em uma? Você pousou em uma superterra e tudo parece familiar. Céu azul, nuvens e um grande corpo d'água ao longe. Mas então você avança e, de repente, parece estar usando uma mochila invisível cheia de tijolos. A gravidade é seu novo pior inimigo. Vale mencionar que a gravidade de um planeta depende de sua massa e tamanho. Um planeta com o dobro da massa da Terra e mesmo raio pesa o dobro. Se tiver o dobro do raio, mas mesma massa, pesa metade. Suponha que as superterras exploradas aumentem massa e tamanho proporcionalmente. Ao começar a andar, seus músculos e ossos sentiriam o peso extra. Ficar em pé já exige esforço. Pular é quase impossível. Até correr devagar te deixaria exausto sob tanta pressão. É um exercício para o qual você não se inscreveu. Seu coração agora precisa bombear muito mais forte contra a força intensa da gravidade. Em um mundo com 4 vezes a massa da Terra, o oxigênio dificilmente alcança o cérebro, e o sangue pode não chegar aos órgãos acima dos pulmões. Você desmaiaria em segundos ainda com seus pulmões. A atmosfera de uma superterra provavelmente seria mais espessa porque a gravidade mais forte retém mais gás. Respirar é como inalar xarope com o ar pesando sobre o peito. Mesmo com oxigênio normal, a densidade torna cada respiração lenta e difícil. A alta pressão do ar também afeta tecidos delicados, como os dos seus seios nasais ou ouvidos. Dores de cabeça, sangramentos nasais e tontura poderiam ser experiências diárias. Sobreviver a longo prazo exigiria viver em ambientes controlados até o corpo se adaptar. A gravidez seria mais difícil, pois a gravidade elevada altera a circulação de nutrientes e oxigênio entre mãe e feto. Isso pode causar crescimento atrofiado ou complicações graves. Inicialmente, humanos podem precisar de úteros artificiais ou habitats especiais para reprodução segura. Se nascesse em uma superterra, seu corpo seria diferente, mais baixo, robusto e forte. Na Terra, você se sentiria como um super-herói, pulando mais alto, movendo-se rápido e carregando peso com facilidade. Planetas mais massivos tornam tudo mais extremo. Em um mundo com gravidade 5 vezes maior que a da Terra, talvez você nem consiga ficar de pé. Com 10 vezes, a força gravitacional quebraria seus ossos e colapsaria seu esqueleto. Então, será que só conseguiríamos viver aqui com ajuda? Se vivêssemos em uma superterra, seria preciso tecnologia para simular a gravidade terrestre nos habitats. Exoesqueletos motorizados seriam essenciais. Mesmo protótipos atuais já ampliam a força humana. Mas em um planeta de alta gravidade, isso não seria apenas uma ferramenta, seria um sistema de suporte à vida. Edifícios teriam que mudar, pois arranha-céus desmoronariam sob seu próprio peso. As cidades seriam baixas e largas, aderindo ao solo como bunkers. Paredes e vigas teriam que ser reforçadas com materiais ultradensos, como compósitos de carbono ou ligas metálicas, e megacúpulas seriam o design preferido. O transporte mudaria totalmente, voar seria quase impossível. A atmosfera densa e a alta gravidade exigiriam adaptações para voo. Veículos com propulsão de foguete seriam robustos, compactos, com alta tração e suspensão reforçada. Devido à imensa gravidade do planeta, até andar na cidade seria exaustivo. Ambientes de trabalho precisariam de exoesqueletos ou tecnologias de gravidade reduzida para auxiliar na locomoção eficiente dos trabalhadores. Indústrias inteiras surgiriam para reduzir ou manipular a gravidade, assim como dependemos de energia e combustível aqui. Existem problemas maiores. A gravidade de uma superterra esmagaria você e atrairia mais asteroides e cometas.
A Terra enfrenta colisões do tipo Armagedon. Na Terra, impactos catastróficos ocorrem a cada milhões de anos. Em uma superterra, podem ocorrer a cada milhares de anos. A civilização seria sempre forçada a recomeçar do zero, voltando à Idade da Pedra. A sobrevivência exigiria sistemas de alerta, abrigos subterrâneos ou defesas espaciais até que a tecnologia pudesse evitar esses eventos. Subsolos podem ser os lugares mais seguros, pois a gravidade diminui ao se aproximar do centro do planeta. Uma civilização futura em uma superterra poderia viver em megacidades subterrâneas, cavando fundo na crosta para se proteger da gravidade e de asteroides. Também há vantagens em ter uma sociedade em uma superterra. Um planeta maior teria atmosfera mais espessa e campo magnético mais forte, protegendo contra a radiação solar. A agricultura também mudaria, mas não seria impossível. As plantas poderiam crescer mais baixas e robustas, com caules e raízes densos. Humanos poderiam depender de culturas geneticamente modificadas e fazendas hidropônicas subterrâneas com condições controladas. O calor interno do planeta também poderia durar mais e gerar usinas geotérmicas. A energia eólica e solar pode ter problemas com a atmosfera densa, mas geotérmica e nuclear prosperariam. Uma superterra não seria obrigatoriamente árida. A civilização poderia surgir se adaptasse. Um ponto positivo para qualquer equipe de pouso é que as montanhas seriam menores na Terra. A gravidade impede o crescimento excessivo das montanhas, pois a rocha desaba sob seu peso. Em uma superterra, até pequenas montanhas acabam se achatando. A paisagem seria mais suave, plana e compacta, formada por planaltos ondulados em vez de picos altos. Cientistas têm duas principais teorias sobre o comportamento da crosta e manto de uma superterra. Pesquisas apontam que a gravidade intensa afina placas e aumenta o estresse, gerando terremotos e erupções, mas outros estudos discordam. A crosta pode ficar tão forte e comprimida sob alta pressão que a tectônica de placas pode parar. Vulcões seriam raros, mas o calor se acumularia no subsolo por milhões de anos, sendo liberado em supererupções que mudariam o mundo. Quanto mais você se aproxima do núcleo da superterra, mais intenso tudo fica. Um planeta com 10 vezes a massa da Terra teria núcleo de ferro mais grande. A pressão interna do planeta seria muito maior que a da Terra, solidificando o núcleo de ferro, o que dificultaria viver lá. Um núcleo derretido cria um campo magnético protetor. Sem correntes, não existe esse campo. A superfície do planeta ficaria exposta a muita radiação cósmica e partículas de tempestades solares. Qualquer coisa na superfície do planeta seria literalmente cozida. O DNA de todos os seres vivos, inclusive humanos, seria exposto à radiação, acumulando mutações. E o clima? Uma atmosfera densa retém calor, criando tempestades monstruosas. Furacões poderiam crescer ainda mais e durar meses. Ventos violentos atingiriam a superfície com força mortal. O ar denso agiria como um cobertor térmico, intensificando as tempestades e provocando temperaturas extremas. Se o planeta orbitar perto da estrela, a atmosfera viraria uma estufa úmida e os oceanos evaporariam em nuvens contínuas de vapor. Se o planeta estiver mais longe da estrela, a atmosfera poderia reter calor, gerando neblina constante, crepúsculo contínuo e ventos lentos e pesados. Muitas superterras podem ser travadas por maré, com um lado sempre voltado para essa estrela e o outro em escuridão permanente. Uma metade ficaria assando sob luz constante, enquanto a outra congelaria na noite eterna. A linha entre elas, sempre no crepúsculo e chamada Zona do Terminador, é o único local com temperaturas minimamente habitáveis. A vida poderia existir lá? Provavelmente, mas seria diferente. Árvores não poderiam crescer altas, a gravidade as esmagaria. Elas seriam baixas e grossas, abraçando o chão como uma fortaleza viva. Seus troncos seriam atarracados, com madeira densa, e os galhos se espalhariam para os lados em vez de para cima. As folhas poderiam evoluir para serem largas e escuras, capturando toda a luz solar que atravessa a atmosfera. Os animais não saltariam ou pulariam. Em vez disso, rastejariam, se arrastariam ou deslizariam. Ossos ocos se quebrariam instantaneamente. Então, a evolução favoreceria formas compactas e musculosas, próximas ao solo. Em um ar denso, alguns poderiam até nadar pela atmosfera usando nadadeiras ou membros com membranas. Superterras distintas teriam ecossistemas diversos. Uma atmosfera rica em oxigênio permitiria metabolismo elevado. Isso significa que criaturas pequenas e poderosas poderiam prosperar, cheias de energia, enquanto animais maiores talvez se movessem devagar e com cuidado, conservando suas forças em um ambiente que constantemente os sobrecarrega.
Muitos dos planetas descobertos pelos astrônomos orbitam perigosamente perto de suas estrelas, alguns quase tão próximos quanto Mercúrio está do nosso Sol. Se houvesse vida lá, teria que sobreviver em atmosfera superaquecida e de alta pressão. Ela pode existir só como micróbios extremófilos nas sombras ou em superfícies minerais. Alguns cientistas acreditam na existência de planetas totalmente cobertos por oceanos. Pode parecer ideal para a vida aquática, mas a realidade nesses mundos é bem diferente. Oceanos poderiam ter milhares de quilômetros de profundidade, formando camadas de gelo no fundo e isolando a vida na superfície. Fontes hidrotermais podem sustentar ecossistemas alienígenas parecidos com os do fundo do mar. Vida microbiana ou oceânica pode existir em áreas rasas acima da camada de gelo de alta pressão, usando minerais dissolvidos e energia química. Correntes profundas criariam ciclos de nutrientes, e fontes hidrotermais, aquecidas pelo calor interno, poderiam sustentar ecossistemas como os das profundezas do mar da Terra. Em mundos escuros e travados por maré, ecossistemas surgiriam na faixa do crepúsculo. Organismos fotossintéticos poderiam evoluir para viver na luz vermelha de um pôr-do-sol constante. Micro-organismos amantes do calor viveriam nas zonas escaldantes, sempre queimadas pelo sol do sistema. A vida em uma superterra provavelmente seria pouco densa e eficiente, se a vida conseguir se adaptar a esses mundos extremos. Será completamente diferente do que já vimos. Será alienígena em todos os sentidos, moldada pela gravidade, pressão e por um planeta único. Será que humanos sobreviveriam em um planeta assim? Se humanos vivessem gerações nesse mundo, a evolução mudaria nossa espécie. Músculos seriam os primeiros a se transformar, com pernas muito fortes, núcleo corporal denso e pescoços mais grossos para sustentar a cabeça. Ao longo das gerações, humanos poderiam evoluir ou ser modificados geneticamente para serem mais baixos e robustos, diminuindo o impacto da gravidade. Em um planeta com o dobro da gravidade da Terra, o humano médio poderia ter pouco mais de 90 a 120 centímetros de altura. Os ossos teriam que ser mais densos e fortes. Na microgravidade, astronautas perdem até 1 a 2% da massa óssea por mês no espaço. Em uma superterra, o oposto aconteceria. O corpo estaria constantemente adicionando densidade para suportar o peso. O tom de voz também poderia baixar para ajudar a viajar melhor através do ar denso, semelhante a uma baleia. Canção. A fala poderia aumentar porque o som se propagaria mais rápido no ar denso de uma superterra, com a ajuda da tecnologia. Muito antes da biologia conseguir, exoesqueletos motorizados poderiam ajudar os humanos a andar, levantar e se mover livremente em ambientes de alta gravidade. Isso seria essencial para a sobrevivência. Medicina e bioengenharia também influenciariam o futuro humano. Tecnologias como o CR e SPR permitiriam pré-adaptar colonizadores, customizando a fisiologia humana para ambientes gravitacionais diferentes antes de chegarem a uma superterra. No futuro, a humanidade pode adotar a evolução cibernética ou sintética. Ao invés de adaptação biológica, podemos nos unir à tecnologia. Implantes cibernéticos poderiam regular a frequência cardíaca, o esforço muscular e o fluxo sanguíneo com o tempo. Nossos descendentes em uma superterra talvez nem sejam totalmente biológicos, mas sim híbridos biomecânicos, projetado para um mundo que esmagaria um humano comum. Viver em uma superterra seria tentador se desse força sobre-humana. E o estudo de plantas e animais exóticos, os astrônomos já encontraram dezenas de superterras, todas orbitando dentro das zonas habitáveis de suas estrelas. Alguns desses mundos podem ser um paraíso, mas todo paraíso tem seu preço. A vida em uma superterra seria diferente da Terra. Seria muito difícil para os primeiros colonizadores, que enfrentariam gravidade intensa, tempestades fortes e um ambiente totalmente diferente do nosso. Mesmo com tecnologia para terraformar ou nos adaptar a uma superterra, ainda poderíamos perceber que não há lugar como o nosso lar. Assista! Você não vai acreditar nesses planetas insanos que existem, ou clique neste vídeo.